Olá, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura e hoje eu trouxe um episódio do Tecnologicamente Falando para falar sobre nuvem. Como é que está o cloud no mundo? A gente vai entrevistar o Rafael Camilo e esse episódio é patrocinado pela VMware. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? E hoje a gente vai falar com Rafael Camilo da VMware. A VMware que é uma empresa multinacional, gigante, listada na Bolsa de Nova York, e ela ajuda empresas a trabalharem com cloud, a criarem clouds privados e várias outras coisas. E aí, Rafael, tudo bem? Olá, Tony, tudo bem? Como Muito vai? prazer. Gostei da definição. Bom, começo forte, é isso aí. Quero agradecer a você e a todo o time da Ingram aí. É um prazer participar aqui do podcast da Ingram. Que bom que você está aqui com a gente hoje, Rafa. Eu estou muito curioso sobre você e sobre a VMware, para a gente conversar um pouquinho. Para começar, a gente fala muito de cloud da VMware e algumas pessoas talvez não tenham a definição adequada do que é cloud. Você poderia explicar para a gente, resumidamente, o que é um cloud? Ótimo, Tony. Bom, a evolução, né, do mercado de tecnologia, do mercado de infraestrutura de tecnologia de data centers, trouxe para a gente nos últimos anos uma solução, né, para todos os clientes, uma solução que trouxesse uma solução muito mais efetiva na gestão, né, no custo, na agilidade, que a área de tecnologia fosse mais, de fato, gerando valor para o negócio dos clientes. Então, Cloud Computing basicamente é uma forma da gente fazer a gestão de forma mais rápida e ágil do ambiente de tecnologia. E prática também, claro. E assim, Rafael, você... a gente já usa cloud há muito tempo e nem percebe, né? Quanto tempo você entende que o cloud já está nas nossas vidas? Há quanto tempo já? O conceito, Tony, de Cloud Computing, o conceito de virtualização, né, que foi expandido para Cloud Computing, existe há muitos anos, desde os primórdios da tecnologia, né? Mas de fato na nossa vida a gente usa Cloud Computing há muito tempo e nem percebe, né? Muito antes do termo ter se popularizado, em especial para o mercado corporativo, tá? Então aí quem teve seus primeiros correios eletrônicos, os primeiros e-mails, aí se a gente fala Gmail, Hotmail, já estava usando Cloud Computing aí há mais de décadas atrás e nem sabia. Porque os e-mails ficavam num computador central e as pessoas poderiam acessar esses e-mails do computador da casa delas, certo? Exatamente, de qualquer lugar. E aí começa os grandes benefícios da Cloud Computing, né? De fato, você não ter o dono da informação, né? Não ter o ownership, ou seja, não ter a obrigação de fazer a gestão desses dados, né? Eu costumo dar um exemplo que a gente volta lá atrás, né? Quantas pessoas não tinham aí, já delatando um pouco a idade, mas quantas pessoas não tinham fitas videocassete em casa para assistir seus filmes, né? E qual que era o custo disso, né? Você tinha que manter, você tinha que limpar, guardava espaço na prateleira, tinha que tirar o pó, né? A mãe ou a esposa dava bronca pro espaço. Que rebobinar a fita para devolver na locadora se o celular não pagava multa. Você lembra disso? Exatamente. Então, e hoje em dia não, existem serviços, né? E logicamente o conceito de cloud é justamente esse, né? É muito mais fácil hoje você pagar por um serviço e ter um controle de qualidade desse serviço do que fazer toda a manutenção. Então, na tecnologia, em especial na tecnologia corporativa, o conceito de Cloud Computing trouxe justamente isso, ou seja, a transformação, a transposição de tudo que nossos clientes têm no data center para uma gestão em outro ambiente. E o cloud, a computação da nuvem tá em tudo, né, que a gente faz e a gente nem percebe. Eu me lembro que bem no comecinho, quando foi colocado isso em hotéis, a gente fazia o check-in no hotel e a gente tinha um cartão ou uma pulseira para abrir a porta do quarto. Não sei se você lembra disso. Muito tempo atrás, eu acho que no final da década de 90 já tinha isso, se eu não me engano. E aí é muito bacana, porque no check-in a pessoa coloca a data e o horário que você chegou e até que dias vai ficar no hotel, no resort. Coloca isso no cartão. Toda vez que você vai abrir a porta, rapidamente o cartão manda uma requisição, tô imaginando aqui, cartão manda requisição para o computador central do hotel do resort. O Tony Ventura está nesse quarto no dia 25 de abril, por exemplo? Sim, está. E aí volta a requisição para a porta e a porta abre. Isso em milissegundos, né? Então é muito interessante
como já vem sendo usado isso e massivamente na indústria de turismo, né? Acredito que outras indústrias também que a gente nem percebe. Isso é bacana. Com certeza. Bacana. E porque eu fico pensando, né? Eu uso muito cloud também, em diversos serviços aí, o OneDrive da Microsoft e outros serviços tão populares que todos nós usamos. E eu queria entender um pouco da VMware. Ela entra como uma solução de cloud para empresas, mas qual que é a diferença de eu usar um OneDrive da Microsoft, o Google Drive ou qualquer outro tipo de nuvem, de cloud na internet para armazenar meus arquivos e uma solução empresarial com vocês? Por que a empresa não pode usar um desses serviços públicos aí? Ótima pergunta, Tony. No caso, a VMware, eu até posso dar um passo atrás, mas a VMware ela justamente é uma empresa de infraestrutura de tecnologia, né? Então ela faz a gestão desse mundo de cloud computing. Em específico, vou dar outro passo atrás aqui bem rapidamente. A gente tem 3 tipos de cloud computing. Tá? Então a gente tem a cloud privada, né, ou a private cloud. Normalmente é uma gestão de nuvem que o próprio cliente ou o dono dessa informação faz essa gestão. A gente tem as clouds públicas, que você deu bons exemplos aí, a gente falou do Gmail, OneDrive, e na questão de infraestrutura a gente tem alguns players bastante famosos aí, a Microsoft também, a AWS, o Google. E a gente tem um outro conceito que é o de cloud híbrida, né, justamente juntando esses dois mundos, de cloud privada e cloud pública. Essa é a estratégia da VMware para Cloud Computing, fazer a gestão do mundo multi-cloud, que não é somente mais cloud híbrida, ou seja, o cliente construiu a sua cloud privada com muitas ferramentas da VMware ao longo dos anos, utiliza alguma solução de cloud pública e quer usar esses dois mundos. O conceito de multi-cloud hoje, justamente, ele não tem mais só uma nuvem pública, e sim várias. Olha. Né? Isso traz diversas particularidades para esse cliente fazer a gestão desse ambiente de tecnologia. E é aí que a VMware entra com algumas ferramentas bastante interessantes e pontuais para fazer a gestão desse mundo multi-cloud. Tá? Então, a VMware ela evoluiu de uma empresa de infraestrutura de data center para uma empresa de gestão de ambientes multi-cloud para ajudar o ambiente de tecnologia dos nossos clientes. Bacana. Algum cliente que você se lembra que teve um case interessante assim da VMware ou de cloud ou de algum serviço que vocês prestaram em si? Sim, a VMware, na verdade, tem, enfim, um market share bastante interessante, né, nesse setor. A gente começou com como eu falei, o mercado de cloud privada. A VMware tem um domínio bastante interessante, então a gente tem cases interessantes em diversos setores, mas um que eu posso mencionar aqui seguramente é o setor de saúde, né? Então toda a administração de dados de um hospital hoje feita através de cloud computing, e a VMware fez um trabalho bastante interessante da gestão e da modernização das aplicações desse hospital, colocando essas informações na nuvem. Então a gente consegue imaginar que talvez há 10 ou 15 anos atrás, né, o médico ou um profissional de saúde chegava no hospital e tinha que parar ali numa estaçãozinha, num computador, para acessar o prontuário e os dados daquele paciente que estava ali do lado dele. Né? Então hoje, justamente com as informações na nuvem, com toda essa questão de modernização das aplicações para esse mundo multi-cloud, o médico consegue do celular da casa dele, ou de qualquer ponto do hospital, enfim, ou de qualquer lugar, ou inclusive outros profissionais acessarem a mesma informação de qualquer lugar. Né? Então, de fato, trouxe uma agilidade tremenda, muito menos papel sendo usado, enfim, são diversos benefícios. Então o setor de saúde aí especificamente é um setor que trouxe bastante, que ganhou muitos benefícios com a gestão multi-cloud. Uma coisa bem interessante que é simples, mas interessante que vale a pena colocar aqui também, é que o cloud, a nuvem em si, ela reduz custo de manutenção. Você me corrija se eu estiver errado, por gentileza, tá? Antigamente, quando você usava os dados dentro de computadores individuais, você tinha manutenção de cada um desses computadores, renovar, às vezes, assinaturas de outros softwares dentro de cada um desses computadores individuais. Agora, com um computador só, ou 2 ou 3 centrais para fazer a nuvem, né, você tem a manutenção de um computador. Uma empresa fica responsável unicamente pela manutenção de um computador só e muita gente se beneficia apenas de um ou poucos computadores. Faz sentido isso? Total sentido, Tony. Você tem total razão. Esse é um dos grandes benefícios, né, apelos da Cloud Computing. De fato, é a gestão de custos. Né? Se a gente olha para o mundo corporativo, né, essa realidade que a VMware jogou esse jogo aí por talvez 15, 20 anos, os seus primeiros 15 anos desde sua fundação,
a gente focava no data center do cliente. Hoje, com o mundo multi-cloud, com a oferta e o advento das nuvens públicas, você imagina o quanto os nossos clientes não economizam em espaço, em energia, em ar-condicionado, né, em pessoal para fazer a manutenção e administração disso. E como você falou, gestão de softwares, licenciamento, backup. Então, assim, de fato, em termos de custo, não tem comparação. Tá? O mundo multi-cloud ele é muito mais efetivo. E no mundo que está todo mundo indo para o home office, todo mundo trabalhando ali na sua casa ou num espaço de trabalho que não é mais um prédio empresarial, né, na maioria dos casos, como que você vê o cloud nesse mundo? Porque tem uma questão muito importante chamada educação. As pessoas entenderem como funciona o cloud, por um lado. Por outro lado, a gente nem sente que está usando o cloud muitas vezes, então talvez nem precise entender como funciona isso. Como é que você vê essa mudança repentina, entre aspas, nossa, de trabalhar no home office e o uso do cloud? Isso mais ajuda ou mais atrapalha, na sua opinião, o momento que a gente está? Sem dúvida. Bom, você tocou num ponto importante, Tony, que é a questão do momento, né? A gente sabe aí que desde aproximadamente aí há um ano, desde que se iniciou a pandemia, a questão do home office e as soluções de home office tiveram aí uma grande explosão, né? Para aqueles que trabalhavam, que já atuavam no mercado de tecnologia, já estavam, de certa forma, acostumados, né, com essa rotina ou com essa realidade de home office. Então tinham de fato equipamentos, tinham dispositivos móveis que permitiam acessar os dados da empresa, fazer suas reuniões e de fato ter uma produtividade interessante como se estivesse no escritório. Muitas empresas não estavam preparadas para isso. E a gente viu no início da pandemia, quando iniciou-se ali os primeiros lockdown, enfim, e as pessoas realmente tendo que ficar em casa, muitas empresas tiveram que se readequar muito rapidamente. Cloud Compute foi e é fundamental nesse processo de home office, tá? Nesse processo de remote workforce, enfim, são diversos nomes aí que o pessoal utiliza. É fundamental, porque de fato é a gestão centralizada, né, de todas essas informações e de que forma, né, as pessoas vão acessar essas informações para conseguir realizar suas funções e serem produtivas. Esse é o mais importante, tá? E você tocou um outro ponto, Tony, que é fundamental nessa fase também, que é a questão da educação, tá? A gente costuma falar que o tema, né, é muito mais cultural até do que tecnológico, né? Então as pessoas tiveram que se readequar, tiveram que se reeducar e aprender a trabalhar nessa nova realidade, enfim, o novo normal, como muita gente fala. Não foi um processo simples, não foi um processo fácil, não está sendo, né? E de fato a tecnologia vem para ajudar nisso tudo, né? Com ferramentas, enfim, com processos para ajudar. Você deve ter ouvido muitos amigos seus falarem: poxa, eu estou trabalhando muito mais agora que eu estou em casa, né? E começa às 8 e termina às 8h30 da noite, né? Por quê? Porque está tão fácil ali, a tecnologia permite isso. Então, de fato, o objetivo é a junção dos dois mundos, tecnologia e a questão cultural, a reeducação das pessoas para se adequar nesse novo processo. Queria entender um pouco mais sobre quem é Rafael e como você chegou nessa multinacional no lugar que você está agora, na posição que você exerce, o trabalho que você exerce. E, Rafael, me conta um pouquinho, você trabalhava onde antes, de onde você veio, como é que você chegou até a VMware? Legal, Tony. Não, eu sou engenheiro elétrico de formação, né? Sou de São Paulo, me formei em engenharia elétrica, nunca atuei na área de engenharia elétrica pura, sempre fui, desde o início da minha carreira, para o mercado de tecnologia, enfim, de informática, de dados especificamente. Eu tive passagens em 3 empresas principais, enfim, a VMware continua uma delas, mas eu tive 6 anos na HP, né, na antiga HP, hoje a HPE, né, a gigante de tecnologia, de servidores, enfim. E outros 6 anos na Symantec, que é uma empresa de segurança da informação. Você sempre teve na área de tecnologia, então? Sempre tive na área de tecnologia, agora já acumulo 8 anos e meio na VMware, né? E passei nessa jornada em diferentes funções de pré-vendas, até pelo meu background técnico, enfim, de engenharia. Então passei por bastante tempo em pré-vendas, fui por algum tempo instrutor, né? Por algum tempo dava aulas, inclusive de segurança da informação, nesse tempo da Symantec. E também, a maior parte desse período, com gestão de canais, alianças,
Na VMware eu fiquei muito tempo fazendo a gestão da distribuição, né, dos distribuidores, ou seja, a Ingram Micro é um parceiro que eu trabalho, que eu atuo junto há muitos anos já, e aí agora há um pouco mais de um ano que eu acumulo essa função de diretoria de canais e alianças da VMware no Brasil. Ah, interessante. Você é um intraempreendedor, né? Que a gente fala que é um empreendedor, pessoa com iniciativa dentro da empresa. Muito bacana. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, você, na área de canais e alianças, você já entrou na área de Smart Cities, que é um tema muito atual, que o pessoal tem falando muito, e tem muito a ver com cloud também as Smart Cities, né? Acredito que sem o cloud, sem a nuvem, a Smart City não funcione 100%. Você já entrou nesse tópico em relação a alianças, parcerias e canais? Ou ainda não? Sem dúvida. Bom, a gente conversa e a gente tem interações, enfim, com diferentes e muitos dos nossos canais do nosso ecossistema. Sem dúvida, a questão de Smart Cities é um tema muito discutido atualmente, né? A gente sabe que alguns fabricantes têm uma atuação muito forte nesse segmento e alguns dos nossos integradores usam as nossas soluções para implementar esse conceito de Smart Cities. A VMware, inclusive, na gestão, né, de dispositivos móveis e nessa gestão de aplicações especificamente, ela ajuda muito na implementação dos projetos de Smart Cities. Bacana. Aqui no Brasil já temos algum Smart City em vista para VMware entrar ou ainda não? A gente tem, como eu falei, a gente atua e trabalha junto em alguns projetos que estão em andamento, né? No Brasil. Exato. O Brasil ainda está um passo atrás, né, Tony? A gente sabe, né? A vanguarda da tecnologia, de fato, a gente vê alguns casos de sucesso em outros países e o Brasil, logicamente, a gente tem aí uma série de questões de infraestrutura que são alguns passos a mais que a gente aqui tem que batalhar, em especial falando dessa questão dos Smart Cities que envolve, enfim, questões políticas e questões de setor público. Mas sim, tem alguns projetos em andamento, tem algumas cidades que têm criado alguns centros tecnológicos muito interessantes, né, alguns polos de tecnologia, expandindo para o conceito de Smart Cities, ou seja, expandindo, fazendo com que esses centros de tecnologia de fato passem a prover serviços inteligentes para toda a população. Tá? Então a VMware tem sim se envolvendo em algum deles. Você se lembra de alguma cidade de cabeça, algum nome de cidade rapidamente para citar? São José dos Campos. São José dos Campos tem feito um trabalho muito interessante nesse ponto. Alguns integradores da VMware têm trabalhado nesses projetos. Então, de fato, é um polo que a gente vai escutar falar bastante nos próximos anos aí de São José dos Campos. Normalmente isso acontece numa parceria público-privada ou é uma parceria 100% privada? Em geral, tem iniciativa pública também, Tony, precisa do apoio, né, do setor público, né, em especial por questões de concessão, mas liderada, sem dúvida, pela iniciativa privada. Tá? Então, a VMware, junto com alguns outros fabricantes, tem atuado e a gente tem visto, e aí você comentou, né, um conceito aí de fato em empreendedorismo, a gente vê alguns integradores que têm tomado a frente desse processo, e aí até, enfim, acho que o público aqui do podcast, que são os integradores, os canais, os parceiros da Ingram Micro, de fato, tem alguns que têm se destacado, né, nesse segmento, já que a gente passa no mercado de tecnologia, de fato, por uma grande mudança, né? Tudo que a gente falou aqui de cloud computing, na verdade, é uma grande mudança para os nossos integradores, para os nossos canais, uma mudança de costumes, de postura, de cultura, né? Essa mudança do mundo perpétuo, do mundo on-premises, que a gente chama, do mundo cloud privada, para um mundo as a service, subscrição, enfim, OPEX. Então, é um mundo novo, receita recorrente, né? Então os nossos integradores têm que se adequar, alguns deles estão se adequando de forma bastante ágil nesse processo. Interessante. Agora, para a gente mostrar um pouquinho como a gente usa a nuvem e a gente nem percebe, quero saber quais aplicativos de celular o Rafael usa no dia a dia e quais desses estão na nuvem. O que você usa no dia a dia, por exemplo, para pedir comida ou para trabalhar no seu dia a dia, né? O que você usa de aplicativo no seu celular, Rafael? Ótima pergunta. Primeiro eu vou vender aqui, né? Depois eu respondo a sua pergunta, mas junto com ela. O aplicativo que eu mais uso no meu celular é o Workspace ONE, tá? Da VMware, que de fato é a porta de entrada para todos os aplicativos, ou todas as funcionalidades que eu preciso para realizar meu trabalho. Ele é gratuito esse aplicativo? Todos os sistemas. Sim, é gratuito.
mas existe um processo de implementação, né? Ele é gratuito no celular, mas existe um processo de implementação e com ele eu consigo acessar todos os sistemas da VMware, tá? Então esse é o aplicativo que eu mais uso para o meu dia a dia de trabalho. Mas me fala um pouquinho desse aplicativo, você consegue acessar o que com ele? Dá uns 3 exemplos, por gentileza. Enfim, eu consigo acessar todos os sistemas que são restritos da VMware e um dos grandes benefícios desse aplicativo é o que a gente chama de single sign-on, né? Então a gente tem, através de um só processo de autenticação, de credenciamento, que hoje em dia no nosso celular a gente usa o dedo ou tem o Face ID, enfim. Então eu já me autentico na rede da VMware e passo a ter acesso a todos os sistemas. A intranet, a todos os meus arquivos internos, como você deu exemplo ali, o OneDrive, por exemplo, a VMware usa o OneDrive no dia a dia, acesso à minha agenda, aos meus e-mails, acesso a todos os sistemas de bookings, sistemas de pipeline, de vendas, enfim, tudo realmente o que a gente precisa para realizar. Você integra com outras ferramentas e usa a ferramenta de vocês também. Você sabe que você falou do Face ID e quando eu comprei o primeiro celular com Face ID para desbloquear, eu ficava chateado, né? Ficava com raiva, na verdade, porque às vezes eu acordava de madrugada, 2 da manhã, e sabe quando você acorda, tava tudo escuro, seu olho tá acostumado com escuro. E aí você vai desbloquear o celular, a única forma no Face ID não tem mais digital. Aí vem aquela luz na sua cara, né? Você já dá uma... eu não gostava, depois eu me adaptei, né? Porque dá pra você colocar a senha manualmente se você quiser pra desbloquear o celular. Não sei se já aconteceu com você, se acordar às vezes ali, quer ver o celular, vem uma luz... É complicado. E outro ponto que eu acho interessante na questão do Face ID é que quando de fato essa tecnologia passou a ser bastante, né, ficar um pouco mais popular para mais modelos de celular, veio a pandemia e todo mundo de máscara, né? Então quem nunca ali passou por uma... Às vezes ele pega, né, a parte da face ali, ele consegue reconhecer, mas a gente vê muita gente abaixando a máscara para desbloquear o celular. Exatamente. São os ajustes que a gente tem do que passar na... E às vezes leva bronca de quem não conhece o Face ID. Põe a máscara, por que você está tirando a máscara? Então, até para pagar com óleo. Mas respondendo a sua pergunta, então, bem rapidamente. Enfim, eu uso, em geral, os aplicativos que a maioria das pessoas usam, né? Para pedir comida, eu uso o iFood, o meu aplicativo se eu precisar fazer alguma viagem de carro é o Uber, né? Enfim, eu não sou tão adepto às redes sociais, tá? Eu tenho Twitter, mas não sou ali eu mais consumo, né, do que coloco conteúdo. Mas realmente Facebook, Instagram eu não tenho, nunca tive. Então eu não sou um adepto aí, um fanático por redes sociais. Mas tem um aplicativo interessante, eu gosto muito de esportes, né? Apaixonado por futebol. Então tem um aplicativo bastante interessante que é um bom exemplo de nuvem, que ele é chamado 365 Scores, né? Então é um aplicativo de resultados, né? Mas o interessante é que ele tem uma gama enorme de esportes de diferentes países. Então, de fato, se eu quiser saber os resultados de ontem do campeonato da Ucrânia de futebol, ele vai me trazer, inclusive com placar ao vivo. Todos os esportes, inclusive Fórmula 1, futebol americano, basquete, vôlei, tênis. Realmente assim, uma gama enorme de esportes. Você coloca ali os seus times ou as suas ligas favoritas e recebe alertas, enfim, tudo que a gente já está acostumado. Então realmente é um aplicativo muito interessante com um bom exemplo aí de nuvem, né? Tudo centralizado e a gente só consumindo a informação. Vou anotar, então. Esse é muito bom. Todos esses têm informações na nuvem, né? Interessante. Muito bacana isso. Você sabe que eu queria até dar um exemplo assim para refletir com você. A gente falou de Smart Cities, falou de nuvem e olha que interessante. A nuvem, ela se conecta super bem, foi criada também para se conectar super bem de uma forma inteligente, né? Com a internet das coisas, com, enfim, inteligência artificial, Big Data, né? Que o Big Data tem que estar na nuvem, pelo menos na minha opinião, se me corrija se eu estiver errado. Mas olha que interessante esse exemplo. Estava pensando outro dia aqui, no Smart City. Vamos supor que você esteja dirigindo o seu carro, tá? E tem um sensor dentro do carro que ele consegue entender se alguma parte do carro deu problema. Então, de repente, o sensor apita do seu carro. Você está andando lá indo para o trabalho, no Smart City, isso no futuro já, viu, Rafael? No Smart City, aí apitou o sensor. Alguma coisa deu problema no seu carro, pediu para você encostar. Beleza? Aí você encosta lá na estrada e tudo mais. Esse sensor envia automaticamente o problema para a nuvem, né? Para um banco de dados ou para algum lugar na nuvem ali. A nuvem recebe esse problema, o carro X
está com esse problema. E ele já volta para você uma informação de onde está a oficina mecânica mais perto, que pode resolver esse problema. E também já manda uma mensagem para a fábrica que foi feito esse carro, dizendo que teve esse problema em um carro que eles fabricaram. E também já manda para a concessionária o problema que você comprou o carro, né? Qual foi o problema. Então é interessante como a nuvem conecta a diversas outras coisas, no foco internet das coisas, e um pequeno sensor pode movimentar um mercado imenso. Né? Ele movimenta o mercado de oficina, de concessionária, de fábrica, o pessoal da nuvem ali, de computadores, o governo, às vezes, porque está na estrada ali passando e não quer causar nenhum acidente. Imagina um pequeno sensor e a própria nuvem, olha o tamanho do mercado que movimenta, né? Então a nuvem tem um potencial, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, potencial que tem a nuvem na nossa sociedade. Não, sem dúvida. O exemplo que você deu é ótimo, Tony. É um caminho sem volta, né? Na verdade, o que a gente tem visto hoje é a adoção maciça, né, do conceito de cloud computing, né? Já não é mais uma tendência, é uma realidade. Né? O que as empresas têm feito hoje é justamente se adequar e buscar formas mais eficazes, né, de fato efetivas, de como consumir esse conceito, né, que na verdade é um grande conceito aqui de cloud computing. Você deu um exemplo ótimo, né, que é a questão de atendimento, ali, pronto atendimento a um incidente de carro. Eu lembro, Tony, aí você me fez lembrar, voltar alguns anos no passado. Tá? O meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, hein? Isso faz anos, hein? Faz uns 3 anos, mais ou menos, uns 4 anos. Não. Quase 20 anos. O meu trabalho de conclusão na faculdade foi justamente um exemplo de um sistema médico que monitorasse os sinais vitais de um paciente. De fato, se ele tivesse uma parada cardíaca, imagina um idoso que mora sozinho, por exemplo, que de fato tivesse uma parada cardíaca, ou enfim, um aumento, queda de pressão súbita, esse relógio mandaria sinais que de fato já enviariam para um sistema de saúde, enfim, um hospital, e de fato mandariam um socorro o quanto antes, né? Que aí, principalmente em casos assim, pode salvar vidas, a questão do rápido atendimento. Quer dizer, então... Né? Então isso há muito tempo atrás. O executivo Rafael, há 20 anos atrás, já pensou antes de todo mundo do smartwatch. Que tem hoje, que existe hoje, né? Exatamente, que existe hoje, que está muito mais aí difundido, totalmente difundido. Mas você pensou lá atrás. E na minha época eu devia pedir royalties, você tem razão. Na minha época não era um smartwatch, então assim, né, mal tinha internet ali para se conectar e mandar os sinais. Eu lembro que o trabalho, deu muito trabalho ali, o meu TCC, porque de fato montar ali a engenharia do processo foi complexa, mas você tem razão, é um conceito realmente que somente a estrutura e o framework da Cloud Computing pode proporcionar tudo isso que a gente está falando, todos esses exemplos, de fato é esse conceito que proporciona tudo isso. Bacana. Rafael, se você puder deixar uma frase, uma mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, para falar um pouco de cloud, tecnologia e empreendedorismo, o que você deixaria assim de frase, de mensagem para essas pessoas que estão ouvindo a gente? Hoje em dia, Tony, de fato, no mundo de tecnologia em específico, a quantidade de informações é muito grande, né? Uma avalanche, que a gente costuma falar de informações e de opções. Então, talvez a palavra-chave que eu deixo aqui de fato, estudem, capacitem-se para justamente entender, né, a sua real necessidade e implementar ou usar aquilo que realmente faz sentido, né? A gama de ofertas hoje em dia, tanto no mundo pessoal, a gente brincou aqui com aplicativos, enfim, as opções, quanto no mundo corporativo, né? As opções são muitas. Então, assim, eu acho que a mensagem aqui é entenda o seu problema, de fato, né? Qual é a sua necessidade, e aí a questão de capacitação, como eu falei, né? Entenda as opções, estude e, de fato, aplique, enfim, invista onde vai te trazer o maior retorno. Eu acho que esse é o conceito. E a VMware, enfim, tá muito conectada com isso, né? A VMware num perfil agnóstico que traz realmente, ajuda sempre aos clientes com ferramentas para que eles tomem a melhor decisão, né? Então tá muito conectado ao portfólio da VMware também essa mensagem. Ótimo. Olha, desejo todo sucesso para você, para a VMware. Eu acho que vocês estão há tantos anos já no caminho certo e está hoje mais certo do que nunca o caminho que vocês estão. Parabéns aí pela história, parabéns pela empresa que você trabalha e
eu quero desejar a todos que estão nos ouvindo aí um ótimo dia. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e a gente se vê no próximo podcast, no próximo vídeo. Obrigado, gente. Obrigado, Rafael. Obrigado, Tony. Um abraço a todos. Se você gostou do episódio, siga a gente no Spotify, siga os canais da Ingram Micro na internet, que vem muito mais conteúdo legal aí. Um abraço, até a próxima.